O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A cada 10 diagnósticos de diabetes no Brasil, 9 são do tipo 2. Na semana passada, o Olho Clínico falou do diabetes tipo 1 e hoje a gente te mostra as características do diabetes tipo 2. O Olho Clínico já está no ar. Fique com a gente. O diabetes tipo 2 atinge 90% dos pacientes. Ele é conhecido como diabetes não insulino-dependente, ou seja, os pacientes não precisam de insulina. O diabetes tipo 1 é aquele da criança principalmente, mas pode acontecer em qualquer idade, e ele se caracteriza por falta de produção de insulina pelo pâncreas. Já no tipo 2, que corresponde à maior parte dos casos, cada 10 casos, 9 são do tipo 2, existe produção de insulina, mas essa insulina não consegue agir adequadamente no organismo. Ele acomete geralmente pessoas com mais de 30 anos, por isso é popularmente conhecido como diabetes do adulto. Mas por culpa dos maus hábitos alimentares, do sedentarismo e do estresse da vida cotidiana, é cada vez mais comum vermos jovens com diabetes tipo 2. Então, as pessoas que têm uma predisposição maior são as que devem ficar mais atentas. Então, pessoas com mais de 40 anos, com familiares que tenham diabetes, sedentários, obesos, pessoas que já têm hipertensão arterial, colesterol alto, mulheres que tiveram diabetes gestacional, ou que tiveram filhos que nasceram com mais de 4 quilos. Então, são as situações que estão mais favoráveis ao aparecimento da doença. Então, principalmente essas pessoas devem procurar manter um peso saudável e praticar exercícios físicos regulares. Ao contrário do diabetes tipo 1, no tipo 2 as pessoas produzem insulina, mas aqui o corpo pode acabar produzindo uma resistência ao hormônio. No tipo 1, como não existe produção de insulina, os pacientes precisam aplicar a insulina diariamente. No tipo 2, isso pode acontecer ao longo da doença, numa boa parte dos pacientes, mas vai acontecer ao longo dos anos. Primeiro o paciente começa com medicamentos via oral e depois evolui para o uso da insulina, em alguns casos. Aos 53 anos, a psicóloga Laura Barbosa descobriu a alteração da glicemia no organismo, resultado de uma herança genética da mãe. Eu descobri num dia de trabalho, eu estava fazendo uma palestra, de repente comecei a não conseguir mais articular meu pensamento, não conseguia mais saber o que eu ia dizer. Aí pedi licença para o grupo, saí, estava um dia muito quente. E aí veio a pessoa que organiza o curso e disse, você não está bem, né? Eu disse, não, você está muito roxa. Eu vou te levar para casa e tal, me levou, eu deitei lá, depois me mandaram aqui para Curitiba, era numa cidade do litoral. E aí começaram as investigações e até descobriram que era diabetes. Para mim não foi uma surpresa, porque como a minha mãe, desde que a gente era adolescente, ela já lidava com isso, a minha mãe por 42 anos foi lidando com a diabetes, E ela morreu com 83 anos e só no último ano que ela tinha alterações sérias de glicemia, Então a gente, ela tem 9 filhas, E as 9 filhas de certa forma sabiam que isso fazia parte de uma possibilidade hereditária, E então a surpresa, eu preferi que fosse diabetes do que fosse uma esclerose múltipla, Então até foi um alívio para mim quando me disseram que eu estava diabética. E até por conhecer as possibilidades de controle, vivendo com a minha mãe, eu não fiquei desesperada, Fui a primeira filha das 9 que apresentou sintoma. De 2003 a 2010, Laura conseguiu manter o tratamento apenas com uma alimentação regrada e homeopatia. Esse primeiro momento eu fiz com homeopatia, com o médico homeopata. Então eu comia muita verdura, muito legume, pouco carboidrato e pouca fruta também, Algumas frutas, outras não eram recomendadas. Tomava, às vezes, em alguns momentos, alguma medicação homeopática, E fibra, bastante fibra, Então, é mais ou menos a alimentação que eu uso hoje,
Só que naquele momento do diabetes ela era suficiente para fazer o controle. Até 2010 eu controlei a glicemia só com alimentação e depois foi de 2003 a 2010, né? Lógico, acompanhada pelo médico. E em 2010 é que eu iniciei o processo tomando medicamento, ainda não tomo insulina. Mas com quase 10 anos de diabetes, ela sentiu a necessidade do controle medicamentoso aliado aos cuidados físicos e alimentares. A minha médica pede também para que eu não consuma muito produto diet, né? Sorvete diet, chocolate diet, porque a quantidade de gordura que tem que se colocar nesses alimentos é alta também. Então ela prefere que eu faça uma alimentação normal, né, controlando a quantidade de carboidrato, e açúcar nunca mais. Agora o carboidrato é um pouquinho mais complicado, mas eu posso, na dieta que ela recomenda, comer uma quantidade que é boa, inclusive, de carboidrato. Foi com uma pancreatite em 2013 que Laura começou a tomar mais cuidado com a rotina, na prática regular de exercícios físicos, na atenção especial à alimentação e na carga de trabalho. E a partir daí eu me assustei, né, porque apareceram algumas coisas que eu não conseguia controlar, né? E aí então eu disse, não, eu vou diminuir, trabalhar menos à noite, menos aos sábados, né? Porque se deixar, eu adoro trabalhar, eu trabalho até meia-noite. Eu sei que é uma necessidade, é uma doença que é para o resto da vida, né? É degenerativa, e que se eu não cuidar, mais rápido as coisas vão evoluindo. Apesar dos cuidados redobrados com a saúde, os pacientes não precisam passar por uma rotina de tratamento rigorosa com a aplicação de insulinos. Ele não deve fazer nada diferente do que qualquer pessoa deveria fazer, né? Então, ter uma alimentação saudável, mais rica em fibras, com menos gorduras, menos açúcar, e a prática regular de exercícios físicos, pelo menos meia hora por dia, né? 5 vezes por semana. Mas um controle adequado com acompanhamento a cada 3 meses e uma rotina de exames são necessários para evitar o aparecimento de complicações da doença. O diabetes ele afeta os vasos sanguíneos principalmente, né? Então ele pode afetar os vasos da retina, por isso o paciente deve fazer todos os anos um controle com oftalmologista, né, para o controle do fundo de olho. Ele pode afetar os nervos periféricos, causando dores, amortecimentos, pode afetar as artérias do coração e as cerebrais também, causando infartos e derrames, e até as pequenas artérias renais, né? Isso tudo pode ser controlado, né, anualmente, geralmente é feito o controle das complicações e, mais importante, pode ser prevenido. Então, o controle adequado pode prevenir todos esses problemas. Os olhos são uma das estruturas mais afetadas pelos 2 tipos de diabetes. Os sintomas são a dificuldade para ler e manchas na visão. O diabetes é uma doença que pode afetar o olho e principalmente a retina, né? E quando afeta a retina, o início é silencioso, ou seja, o paciente não tem sintomas. À medida que a doença vai avançando, a perda visual pode ocorrer, pode ser grave e permanente. Então, a retina, fundo do olho, é a principal parte do olho afetada. A retinopatia diabética é a doença mais comum causada como consequência do diabetes. Retinopatia diabética, várias alterações acontecem na retina. As principais são o crescimento de novos vasos em cima da retina. Esses vasos levam ao sangramento e até o descolamento de retina, tá? Isso são pacientes que não se controlaram direito e podem ter essa complicação. Existe também o edema macular diabético, que é um inchaço da retina e leva à perda visual também. Então, basicamente, é o inchaço da retina e o sangramento que pode ocorrer pelo desenvolvimento dessa doença em pacientes diabéticos. Principalmente pacientes jovens que têm a diabetes tipo 1, né? Após dos 5 anos iniciais de doença, já pode ter alguma alteração. Ou pacientes do tipo 2, que a gente não sabe bem quando começou a diabetes, podem apresentar. O diagnóstico é feito através de um exame simples, chamado fundo de olho, mapeamento de retina. Então, os pacientes diabéticos é recomendado que a cada ano façam um exame do fundo de olho, né, com dilatação de pupila, para investigar a presença dessas alterações na retina. Hoje em dia a gente tem várias opções de tratamento. O ideal é não chegar ao tratamento, à necessidade, ou seja, quando o paciente tem um controle clínico bom da diabetes, o risco de acontecer esses problemas oculares é bem menor. Quando é necessário o tratamento, existe laser, existem algumas medicações intraoculares que podem combater. E existe, em último caso, cirurgia de retina.
Além de provocarem as mesmas complicações, tanto o diabetes tipo 2 quanto o tipo 1 não têm cura. São doenças degenerativas. Infelizmente ainda não existe cura, né? Nós devemos aprender a conviver com a doença. É possível ter uma vida saudável, feliz e normal, né, com o diabetes. Por isso é importante se informar para saber conviver com o diabetes. Há 12 anos do diagnóstico, Laura entende que mais do que aceitar, ela precisa respeitar a doença. Até então, fazendo o tratamento e a gente, né, vai tocando. Até o ano passado, eu conseguia trabalhar no mesmo ritmo que eu vinha trabalhando, porque eu sou meio enlouquecida para trabalhar. Mas o ano passado, completando 11 anos, né, de diabetes, eu percebi que a alimentação precisa acontecer no seu horário, porque quando você trabalha demais, você acaba não fazendo do jeito que é para fazer, né? E então esse ano eu fui tentando diminuir os atendimentos à noite, jantar um pouco mais cedo, para ter mais disposição, né? Porque senão eu me sinto cansada, sinto sono, altera a glicemia, que daí a hora que altera a química do organismo, você produz menos, né? Então, mas assim, nada que me limite demais, né? Hoje tem muitos recursos, né? Então, por exemplo, se vai numa festa, eu não como sempre doces diet, mas na festa eu posso comer, né? Então, o açúcar não me faz falta. E até a gente estudando um pouquinho, né, a questão do açúcar, ele faz mais mal do que bem para a gente, né, para o ser humano. E até uma determinada época ele era considerado droga. Então eu não me sinto assim privada, limitada. Eu vou tocando a vida. Eu acho que a vida é para ser vivida. A gente não tem que ficar olhando para a doença, né? A gente mas tem que respeitá-la, porque não é assim dizer, deixa isso para lá. Respeita, faz o que tem que ser feito, mas olha para o que tem de bom na vida. No programa de hoje, a gente falou sobre o tipo mais comum de diabetes. Se você quer rever este ou outros programas, acesse o nosso site e as redes sociais. O Olho Clínico volta na semana que vem. Até lá!